Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do Storytime. E eu sei que se você me segue há bastante tempo, você tá olhando meu cabelo e perguntando o que aconteceu aí, né? Gente, esse meu cabelo é natural, cheio de cachinho, então não zoa não que eu ainda tô em processo, né, de transição capilar. E vai demorar um pouco pra me acostumar a usar ele cacheado, mas enfim, esse é meu cabelo natural, pra quem não sabe, meu cabelo é cacheado, enfim. Mas o Storytime de hoje vai trazer uma história bem legal, porque não é uma história de au pair, mas é uma história de uma pessoa, o nome dela é Mirella. Ela também mora aqui em Montreal e ela vai contar pra vocês basicamente a história de amor dela, porque se não fosse o relacionamento dela, ela não teria vindo pra cá, pro Quebec, pra Montreal. E é uma história bem legal, ela trabalhava no Cirque du Soleil, e ela vai estar contando pra vocês um pouco da história dela. Enfim, você sabe que aqui no Storytime quem conta a história é a própria pessoa. Fiquem agora com a história da Mirella. Olá, meu nome é Mirella, eu sou natural de São Paulo, capital, e hoje eu moro em Montreal, no Canadá, e eu vou contar pra vocês como que eu vim parar aqui. A história é um pouco longa e um pouco diferente de todas as outras histórias que a Pri coloca aqui no canal dela com o Storytime. Tudo começou uma vez quando eu e minha família, a gente veio aqui pra Montreal. Nós viemos fazer uma viagem de Nova York, Montreal e cidade de Quebec no ano de 2007. E eu lembro muito bem assim que eu não estava muito animada para vir pro Canadá, porque naquela época eu ainda era bem novinha e não conhecia muito das belezas do Canadá e nem nada, né? Eu queria mesmo era ficar em Nova York. Mas tudo bem, eu dei uma pesquisada na internet naquela época, né? Eu vi que o Canadá era um país que tinha população velha, que a população estava envelhecendo e tal, e aquilo não me animou muito. Falei, nossa, deve ser um país super chato e tal. Mas chegando aqui, quando a gente chegou em Montreal, eu lembro que eu tava dormindo no carro, eu acordei assim no meio, a gente tava no meio da cidade, assim, no centro, e eu abri o olho e falei, nossa, que cidade legal, que cidade bonita, né? Totalmente diferente daquilo que eu tinha imaginado. E aquilo já me animou um pouquinho. E conforme a gente foi passeando, nós não ficamos muito tempo aqui, até minha mãe e meu padrasto estão aqui, a gente tem conversado sobre isso, acho que a gente ficou aqui, se não me engano, 2 ou 3 dias no máximo aqui em Montreal. E não conseguimos ver muito, né? Lógico que quando você vem em turismo, você vê aquela parte a mais bonita, do centro da cidade, o centro antigo e tal. Aquilo me encantou muito, porque era a primeira vez assim que a gente saía realmente do Brasil e foi completamente inesperado, né? Eu não estava esperando uma cidade tão bonita, com pessoas tão educadas quanto o que eu vi naquele momento. E eu lembro que a gente foi assistir um show do Cirque du Soleil, porque eu já havia trabalhado no circo quando ele foi pro Brasil. Saindo do circo, um casal brasileiro estava bem atrás da gente, assim, na saída, e eles ouviram que nós estávamos falando português e vieram falar com a gente, falaram, nossa, vocês são brasileiros e tal. E não sei como que o assunto foi rolando, aquele assunto bem rápido, mas sempre que você encontra alguém da sua nacionalidade, acaba rolando assuntos, quando veio, o que faz e tal. E eu sei que eles falaram que tinham imigrado aqui, que a vida era muito boa aqui, que era tudo maravilhoso, o sistema de saúde era ótimo, enfim, falaram muitas coisas boas do país. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E até um tempo depois, assim, eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou morar em Montreal um dia. Mas ninguém nunca colocou fé e eu também não, sabe? Eu falei da boca pra fora, depois eu esqueci, enfim. E acontece que um certo dia, aí passou um tempo, um certo dia eu tava na praia com a minha avó e eu tava dormindo e eu comecei a sonhar que eu tinha conhecido um canadense de uma cidade pequena de Quebec. Não era de Montreal, não era da cidade de Quebec, era de uma cidade pequena de Quebec e esse canadense falava português comigo. E eu me apaixonei pelo canadense, minha avó me acordou e eu fiquei assim, vó, pelo amor de Deus, quero voltar pro sonho, mas eu não consegui. E fiquei com aquela pessoa na minha cabeça. Até naquele tempo, acho que foi em 2007 mesmo, ou talvez 2008. Eu entrei na internet e comecei a procurar nome de cidades pequenas em Quebec, mas são muitas, e eu não conseguia lembrar. Enfim, aí passou, fiquei com aquilo, né, eu me apaixonei pelo cara dos meus sonhos, mas eu não sei quem é. Aí passou um tempo, eu comentei um pouquinho aí que eu trabalhei no Cirque du Soleil no primeiro show que foi pro Brasil em 2006. Depois trabalhei em 2008 também, e em 2009 teve um outro show, já era o terceiro, e eu tava de férias da faculdade, tinha acabado de sair de um emprego, e o show ia ficar exatamente o mês de julho em Recife. E eu mandei uma mensagem pro pessoal que eu conhecia já pra saber se
se eu poderia ir pra lá, porque eu tinha muita vontade de conhecer o Nordeste do Brasil e eu acho que, assim, ia calhar muito, era a oportunidade perfeita, sabe? Porque eu ia ganhar um dinheiro, eu conseguia me sustentar lá, né? Conhecer o lugar, ia trabalhar pro circo que eu adorava, enfim. E aí deu certo, rolou, eu fui eu, meu irmão, veio um pessoal de Fortaleza muito legal. Então a gente foi morar junto com o pessoal de Fortaleza, na casa de um amigo meu muito querido, que abriu as portas da casa dele e da mãe dele e de um vizinho. Enfim, foi muito legal, a gente morou todo mundo junto e foi um mês maravilhoso. Acho que das melhores épocas da minha vida, com certeza. Foi maravilhoso. E acontece que nesse mês eu conheci um canadense, que é o meu marido hoje em dia. Eu não sabia, assim, eu não sabia quem era ele e tal. Eu sei que quando uma vez a gente estava numa festa do circo, e eu comentei com uma amiga minha, esse cara é de Quebec. Eu tenho certeza que esse cara é de Quebec. Mas eu não sei porquê, na minha cabeça, assim, não sei como, eu sabia que ele era de Quebec, eu sabia que ele era daqui do Canadá. E a gente começou a se falar e trocamos olhares, enfim, né? Nos conhecemos, nos apaixonamos. E ele falou realmente, né, que era daqui de Quebec, de Rimouski, que é uma cidade que fica quase 600 quilômetros no nordeste do Quebec. É bem pequenininha, é uma cidade que tem universidade, uma das universidades aqui de Quebec, de biologia marinha, fica lá. É uma cidade que quando tá cheia de estudantes, quando é época de estudos, tem 40 mil habitantes, então é bem pequenininha mesmo, e bem longe. E fria. E ele era de lá. Nós começamos a nos conhecer melhor, e aí ele quis conhecer minha família em São Paulo. E ele veio e ele me contou que antes de vir pro Brasil, ele falou pra mãe dele: mãe, eu vou casar com uma brasileira. Olha as coisas loucas do destino. Enfim. Aí nós decidimos juntos que nós íamos, então, viajar juntos. Porque, assim, ele trabalha pro Cirque du Soleil mesmo. Quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava como temporária. Então, eu tinha aquele meu salário ali, mas não dava muito pra sobreviver, né? Era bem ruim. E ele falou: não, vem comigo, vem viajar comigo e tal. Só que na época eu tava ainda acabando a faculdade, eu transferi minha faculdade pra online, terminei em turnê, enfim, a gente começou a viajar, e com muitos problemas de visto nos países que a gente passava, nós decidimos nos casar. Não só por conta do visto, lógico que a gente se amava o suficiente pra isso, né? Senão não teria feito toda a festa que foi e tal. Mas tudo começou por conta de papel mesmo. Quando a gente casou em São Paulo, nós aproveitamos que o show que nós estávamos, que já era um quarto, estava em São Paulo. E aí então você teria minha família, os amigos em comum do circo e tal. E a família dele, algumas pessoas foram para São Paulo também pro evento, né, pro casamento. Aí foi isso, aí a gente continuou viajando e logo depois do casamento nós viemos para um outro show que começa, todos os novos shows do Cirque du Soleil começam em Montreal, porque aqui é a sede deles, né. Então nós viemos para esse novo show, que foi o Maluna em 2012, ficamos 6 meses aqui em Montreal e foi muito bom, assim, eu gostei muito da cidade e tal, me adaptei bem. E aquilo eu criei como se fosse uma raiz, assim, porque já fazia muito tempo que eu não ficava tanto tempo numa cidade. E fiquei aqui. E aí continuamos viajando e tal, e até na época a gente fez a minha residência permanente aqui pro Canadá, porque eu queria trabalhar, e eu não consegui o visto de trabalho sem ser residente. Eles negaram, o governo do Canadá negou. Então eu pedi a residência permanente, isso quer dizer que como se fosse o green card aqui do Canadá, então eu poderia viver aqui, trabalhar e tal, e pagar impostos, óbvio. Enfim, aí ficou nisso, e aí eu falava pra ele que eu tinha vontade de morar aqui, porque eu gostava da cidade, e ele viu isso uma oportunidade, porque assim, se um dia não, isso vai acontecer, ele parar de viajar com o circo, ele quer continuar trabalhando com a empresa, porque é uma empresa boa, né, e a sede é aqui, então ele tem mais oportunidades aqui. Então a gente uniu o útil ao agradável e em 2013, assim que eu recebi a residência, a gente já estava vendo esse apartamento aqui. E aí nós compramos o apartamento e decidimos ficar aqui. Porém, ele não fica aqui direto. Agora ele tá aqui porque ele tá com um novo show. Mas ele tava, por exemplo, ano passado eu fiquei aqui sozinha e ele foi pra Europa. E eu decidi parar de viajar porque, apesar de ser uma vida assim que muitas pessoas que estão fora, né, dessa realidade pensam que é tudo muito bom, é tudo maravilhoso, não é uma vida que, assim, que combina muito com o meu estilo, porque eu gosto de ser independente, eu gosto de ter o meu dinheiro, eu gosto de estudar, eu gosto de fazer minhas coisas, e lá eu não estava tendo essa oportunidade. Eu até tentei alguns empregos, mas não rolou por conta de critérios da empresa mesmo, que eles precisam, quando tem vaga aberta, eles precisam pegar gente
que já está no sistema deles, que já tenham trabalhado e que estejam desempregados, por exemplo, quando um show fecha, aí eles pegam essas pessoas. Então, por conta de várias coisas, eu decidi ficar aqui em Montreal e voltar para a faculdade, estudar o francês e trabalhar. Então, essa é a minha história. É assim que eu vim parar em Montreal. Aqui é muito frio, faz muito frio realmente, como vocês já devem ter visto aí nos vídeos da Pri. Mas é suportável, não é assim uma coisa tão impossível de viver. Agora tá começando a primavera, graças a Deus. Eu tô olhando ali fora, as plantinhas estão brotando. E é muito bom ficar aqui, apesar de toda a saudade do Brasil, apesar de toda a saudade da família e dos amigos principalmente. Mas graças a Deus, a minha mãe ela tem condições de vir aqui me visitar sempre. Então, por conta dela conseguir visitar e da gente conseguir sempre estar em contato com a família e os amigos, eles me suportam, me dão todo o apoio que eu preciso para ficar aqui. E por enquanto a vida tá ótima aqui. E é isso. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre minha história, um pouquinho mais sobre como foi a minha vida de turnê, eu tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube. Vocês podem procurar por Mika com K, CK Segarelli. Eu vou pedir pra colocar o link aqui embaixo no box de informações, ou se não no meu blog, que é mipelomundo.com. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Obrigada, Pri, pela oportunidade. Um beijinho e até mais. Tchau! Mirella, muito obrigada por ter vindo aqui no Storytime contar a sua história. Pra quem gostou da história da Mirella e quiser continuar acompanhando a história dela, como ela falou, ela tem um canal no YouTube. Eu vou deixar todos os contatos dela, de redes sociais aqui na descrição do vídeo. E se você gostou do Storytime, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. A princípio, o Storytime era para trazer a história de meninas que vieram para os Estados Unidos como um programa de au pair, mas muitas pessoas seguem o canal e querem saber histórias de brasileiros ao redor do mundo. Então por isso que eu estou abrindo o meu canal. Se você quiser vir aqui contar a sua história, basta entrar em contato comigo. Todos os meus contatos também estão na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima.